O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Agradeço a oportunidade de estar estudando o Livro dos Espíritos com vocês. Isso a gente já faz lá no NELT, né, toda terça-feira, mas é sempre bom estudar um pouquinho mais, né? Porque a gente vai aprendendo, vai lendo, vai aprendendo, vai comentando, vai aprendendo mais. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui envolvido nesse trabalho de vocês, aí do Amadeu Ferretti. Como agradecimento, a gente ora a Deus para que a gente tenha bastante saúde, né? Ora a Jesus para que os ensinamentos dele possam ser base da nossa vida, né? E ora aos Espíritos amigos que nos inspire para que a gente tenha bons pensamentos, boas leituras e um bom trabalho agora, né, nesse momento que se inicia esse estudo. Jesus permaneça no coração de todos e vamos em frente, que assim seja. Aqui nós estamos estudando, né, na sequência, né, a criação, né, capítulo 3 do primeiro livro, né, vai contar, no primeiro livro conta toda a geração do universo, né, aquela famosa pergunta de Deus, os atributos divinos, e vai começar a falar da parte da criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos. Formação dos mundos já foi comentado de alguma forma por uma outra pessoa, e formação dos seres vivos é o que a gente vai ver hoje. A partir da pergunta 43, que Kardec pergunta aos espíritos: quando a Terra começou a ser povoada? Quando a Terra começou a ser povoada? E nossos amigos espirituais respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão e pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Quer dizer, o que seria o caos, né? O caos é aquela desordem, né? Porque quando o mundo é criado, os planetas são criados através da compactação das massas, né? Que está aí no capítulo anterior, no capítulo 2. E no início dos planetas, e na Terra não foi diferente, essa matéria tem temperaturas altíssimas, né? Inclusive, até hoje, no centro do nosso globo, as temperaturas são muito altas. Está aí os vulcões para nos mostrar essa realidade. Então, esse caos que Kardec fala aqui, os Espíritos falam aqui, é porque está tudo descoordenado, tudo no início é meio bagunçado mesmo, né? Então, o germe da vida foi colocado por Deus na sua formação, né? Esse germe que a gente vai falar um pouco mais adiante, e teve esse período bastante quente, depois chuvas e tempestades, né? Assolaram toda a superfície da Terra assim, por um tempo muito grande, e até que chegasse, né, a formação dos mares, né, e a fecundação das águas, que daria que veio o primeiro ser vivo, né? Então, esse início assim era muito complicado, e os primeiros seres surgiram, né, e na água, e isso data de bilhões e bilhões de anos atrás. Então, a gente, ainda hoje, quando a gente está explorando lá, né, a Antártida, né, que é um local de interesse muito grande das nações, nas camadas mais submersas dos mares, ainda haver seres primitivos ali, né? Não precisa de luz para sobreviver. Então,
Aqueles são seres primitivos que ainda habitam aquele mar gelado da Antártida, né? A gente está, a ciência, comprovando isso. Então é muito interessante a gente entender essa formação para que a gente tenha a certeza, né, dessa bondade de Deus que nos dá essa natural formação, né, sem nada miraculante ou milagroso, né? A pergunta 44 é: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Né? Aí a arte, né? A arte, que é bastante interessante algumas vezes, nos mostra, através dos filmes, né, que vieram seres de outros planetas para começar a povoar a Terra. Na realidade, a verdade não está tão distante disso, não. Realmente, né, não foi assim, mas é mais ou menos isso. Né? A gente tem uma ideia do que veio. Então, os espíritos respondem: a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Né? O que seria o germe? São as sementes. A gente podia explicar hoje como se fosse uma semente. Hoje em dia, qualquer terra que tenha, né, e que pegue sol, que tenha água, e ali desenvolve alguma coisa. Né? Não todos os lugares, mas, por exemplo, no mar, né, ali na beira da praia, né, se não houver uma plantação específica de um determinado tipo de planta, não nasce nada, né? Porque ali aquela areia não é uma terra fértil, não é uma terra que dê fazer alguma plantação de algo, né? Mas, assim, nas nossas casas, por exemplo, até nas casas abandonadas, né, a gente olha nas andanças que a gente tem na vida aí, nas caminhadas, a gente vê casas antigas e começam a aparecer plantas nos telhados, plantas nas áreas, né, no meio do tijolo, né, com umidade, já começa a aparecer aquelas pequenas plantações. Por quê? Porque ali naquela terra que foi usada para fazer a massa, que foi usado para fazer o embolso, ou que não foi usado para nada, é apenas de uma areazinha, um canteirinhozinho, tem os germes, esses germes que fala aqui. Então ele fala: a terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E a gente pode ver que todos nós, quando temos essa capacidade de observar, a gente vê que há uma transformação de um ambiente, às vezes assim, bem deserto, snópio, seria essa a palavra certa, né? Mas sem nenhum tipo de plantação, e dependendo das características e a movimentação que a gente faz naquela terra, começa a eclodir ali bastante seres vivos, né? Vamos dizer assim, seres como vegetais, né? E depois dos vegetais vêm os animais, né? Vêm os animais. Então é muito interessante a gente observar isso, né? Então o germe da vida foi colocado por Deus, né? E a sua formação que passou a dormir no seu berço, esperando, né, o óvulo da divindade para dar o início à formação dos seres vivos. E no caso do nosso planeta, né, já solidificado e repleto de grande confusão telúrica. Então a gente vê que as chuvas, as tempestades, e com o movimento desses germes,
e aí a aparição do Sol e tal, a gente tem esses seres surgindo daí. Né? Quando a gente estuda ou lê lá na Gênese bíblica, a gente tem uma visão parabólica, né? Romântica, vamos dizer assim, da criação. Né? Quando está lá no Gênesis, que é citado que Deus criou primeiro, né? Criou primeiro o céu, depois a terra, depois os mares, depois os vegetais, depois as plantas, depois os animais e depois o homem. Então, numa sequência assim bem lógica, uma sequência bem lógica, né? A Bíblia, através da Gênesis, faz essa visão, né? Essa visão histórica, parabólica, como eu disse, dessa criação. Tá certo? Então, esses seres que a gente tem encontrado aqui, muitos deles já passaram, né? E outros vão surgindo através das modificações necessárias, tá bom? Então, 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Tá tudo bem. Então, os germes estavam aqui e tal, mas onde estavam esses germes, né? Esses elementos que nós conhecemos, que são elementos orgânicos? A gente vai ver naquela famosa tabela periódica, né? Tabela periódica tem lá, quando a gente estuda no segundo grau e nos cursos superiores, tem os não metais, metais alcalinos, semimetais, outros metais, e os lantanídeos, que são aqueles, são 90 e pouco, me parece, né? Agora 103, né? Foi aumentando um pouco mais, agora são 103 matérias que aparecem, né? Nessa tabela periódica. E aquelas matérias, dessas 103, né? Fazendo modificações, elas vão gerando outras. Então, a quantidade de matérias que pode ter, né? Com a manipulação química do homem é muito grande. Então, onde estavam esses elementos? Então, responde os espíritos. Eles estavam, por assim dizer, em estado fluido pelo espaço entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra. Né? Então, estava lá nesses locais, esperando a criação da Terra, para poder, né, fazer essa viagem, né, até a gente aqui na Terra, né, para poder, vamos dizer assim, dar vida a esse planeta, e como tem dado vida a vários e vários outros planetas pelo mundo afora. Né? Aí o Kardec faz aqui um comentário, né, da onde a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para a formação de cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. Então, se existe essa condição desejada, né, aí essas condições de temperatura, de luz, essas coisas todas, existe, né, essa formação. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião de elementos ou pelo menos disposição regular que constitui o cristal, porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos. Né? Então, Kardec vai fazendo esse comentário, né? E a gente sempre tem que ter essa visão de que os germes já dormiam no seio da Terra. Né? Imagina na vastidão dos oceanos, como eu falei agora, estão descobrindo esses seres primitivos, né? Lá na Antártida. Então veio lá do fundo do mar. Né? O princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado da quintessência, né? Que a gente fala que é o quintessência, é aquele estado que a gente ainda não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento da formação, de qual é a matéria que é formada ele. Né? Então tem as 4 essências, né, que a gente conhece, água, fogo, ar e terra, né?
e a quinta essência é a formação desses seres, né? Dessa germe, dessa semente. Quando conveniente, eram lançados à Terra para que surgisse a vida física, né? E servir de instrumento imortal. Então, o corpo físico nosso, né, também é desse tipo de, de origem, né, até o nosso corpo físico, né, que Miramês fala que é uma bênção de Deus, que para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Né. Então, a gente tem desde a matéria mais simples até a matéria mais complexa, né, esta origem única que é o nosso a gente deve ter estudado numa parte anterior, né, que cada planeta, né, tem um repositório chamado fluido cósmico universal, né, e nesse fluido cósmico universal é que vem todas as matérias, todas elas, todas as matérias que compõem, né, aquele planeta. Cada planeta tem o seu repositório de acordo com a especialidade ou a qualidade ou a especificidade daquele planeta. Né? Então, um planeta mais bruto, como primitivo, o fluido cósmico universal ele é um pouco mais primitivo. Um planeta de prova e expiação como o nosso, o fluido cósmico tem as matérias necessárias para esse desenvolvimento que a gente precisa. Né? E um planeta um pouco mais avançado, ele vai ter um fluido cósmico universal um pouco mais avançado também. Então, esse repositório depende de cada planeta. 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Né? Existem esses seres que nascem espontaneamente? E os espíritos respondem: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Né? Sois testemunha todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguarda para eclodir e a fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Então, essa transformação que a gente tem, né, na nossa pele, no nosso cabelo, que dia a dia esse movimento, né, de renovação da pele, nosso tecido da pele, ele se renova muito rápido, né? As células da pele, né, do cabelo também, assim, também é muito rápido, né? As bactérias que a gente carrega dentro de cada um de nós, que muitas vezes são necessárias como anticorpos, né, para proteger a nossa saúde. Isso tudo são seres vivos que estão em estado, vamos assim, dormindo, né, em estado parado, né, mas estão funcionando, eles estão ali em estado latente. É a necessidade, se houver uma necessidade, ele na realidade ele eclode e vai proteger vai fazer a sua função, né, vai fazer a sua função de gerar novas células da pele, de gerar novo cabelo, de gerar anticorpos para proteção de um resfriado, da Covid, todas essas coisas, né, são originárias, né, dessa criação, né, constante, né, como ele fala aqui, até hoje. Né. Então, é um pequeno mundo que dormita e que se cria todos os dias, segundo nossos amigos espirituais. Né? A espontaneidade pela qual devemos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos, que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação de criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma em tudo que se tange à elevação espiritual. Então, além da espontaneidade material que tem nessa transformação, existe a espontaneidade que é muito mais
importante que essa espiritual, né? Que a gente tem que estar bem atento com relação a ela. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Quer dizer, a gente, né? Nós, né? Os nossos, a gente tem, vamos dizer, a origem, mesmo da mesma forma que originou, né, os primeiros seres, as plantas, os peixes. Então, se encontrava também nesses elementos orgânicos. Aí os espíritos respondem que sim, né? Os espíritos respondem que nós também estávamos. Né? Ele responde assim, ó, sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que os homens foi feito do limo da terra. Né? Porque até então, né, se a gente voltar de novo lá no nosso, na nossa Bíblia, né, na Gênesis bíblica, ele vai falar que o homem veio do barro, né, que Deus, né, na sua formação do corpo, usou a terra. Então, ele forma o homem, o corpo humano da terra, e sopra na sua narina para lhe dar a vida, né, que seria dar vida ao espírito, né, simbolicamente. Né? Então, a espécie humana veio da terra. Sim, ela veio a seu tempo. Foi o que levou a dizer que os homens foi feito do limo da terra. Né? Limo, né, veio da terra. Por isso que fala da terra, vieste da terra para a terra voltará. Né? Então, o corpo humano vem dessas eras antigas, né? De degrau em degrau, vem evoluindo. A gente vai vendo que a evolução, a origem é a mesma, mas a evolução do corpo físico vai depender daquele planeta em que se habita. Né? Então, um planeta muito mais pesado, muito mais primitivo, o corpo humano, o corpo da pessoa que vive ali tem que ser mais resistente às intempéries da natureza, né? A parte dentária muito maior, né? Para poder fazer a alimentação muito mais crua, muito mais dura, né? As unhas precisam ser mais fortes, as mãos mais fortes para poder rasgar os alimentos, enfim, tudo isso tem uma evolução. E nos mundos melhores que o nosso, os corpos físicos vão ficando mais suaves, né? Isso é uma evolução também. Além da evolução espiritual, tem a evolução material até do corpo físico. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Aí os espíritos respondem que não. A gente ainda não tem essa capacidade, não. Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Nossos cálculos, né, até hoje, são aproximados. Até da formação da Terra mesmo, né, e a ciência diz que 4,5 bilhões de anos. A gente, para entender, é muito difícil esses cálculos muito gigantes. Né? A gente, às vezes, para recordar algo de 30, 40, 50 anos atrás, a gente já tem uma certa dificuldade. Né? Para a gente estudar situações de um século atrás, já tem uma outra dificuldade. 1000 anos atrás, né? 1000 anos atrás, 2000 anos, quando a época de Jesus, 4.000, 6.000 anos, né, no globo terrestre é muito tempo. Essa história humana, né, já tem dificuldade. Então, assim, de falar em bilhões, essas coisas são muito assim, difícil da gente especificar nem com a ciência mesmo, né? Então ele fala que todos os nossos cálculos são quiméricos, são cálculos que não condiz com a realidade.
Aproximadamente há 4 bilhões e meio de anos a Terra foi criada. Aproximadamente 14 bilhões de anos o universo foi criado. Né? Aproximadamente o homem surgiu na Terra, sei lá, 6 milhões de anos. É tudo aproximado. Não existe uma data específica, né? Uma época. Né? Não, as coisas, depois que a ciência avançou, a gente pode ver algumas coisas mais recentes, e daí eu estou falando 2, 3 mil, 10 mil anos, né, em função dos estudos avançados que tem, mas milhão, bilhão, quando é que esse dinossauro teve aqui? As pessoas, é tudo aproximadamente, né? E a gente vai. Né? Então, hoje nós somos seres humanos, né? Que tem da nossa do nosso gênero humano, né, o gênero humano moderno, né, nós temos 200 a 300 mil anos, né, que é a nossa geração. As gerações anteriores, como gênero, né, foram dizimadas. E a nossa, quem sabe para frente, vai ser dizimada também. Então, os estudos científicos comprovam a existência de raças que foram dizimadas. Mais na frente, aqui no próprio Livro dos Espíritos, vai ser estudado essas situações. Né? 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Interessante, né? Se esses germes estão por aí, por que surge, não tem homens daquele do tipo que estava lá atrás, né, na origem humana, né? Kardec, aí os espíritos respondem. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Isso, vários locais aqui do Livro dos Espíritos, né, quando tem coisas que a gente ainda não consegue conhecer, não consegue entender, os espíritos não respondem. Tá? Então, o princípio das coisas está no segredo de Deus. Todavia, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a Terra, absorveram nele os elementos necessários à sua formação para transmiti-lo segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com diferentes espécies de seres vivos. Né? Então, essa capacidade da gente, né, estar reproduzindo os nossos descendentes, né? Cada um tem aí nós temos ascendente, da onde nós viemos, pais, avós, bisavós, tataravós, e vai embora, e nós temos nossos descendentes. Então, nós conseguimos, né, repetir o nosso gene aperfeiçoado, né, para os nossos descendentes. Né? Mas sempre haverá esse progresso, né, do corpo físico, da espécie humana. Não tem nenhum tipo de condição de voltar nesse tempo, né, e fazer um. Pode ser até que cientificamente, eles estão fazendo esses filmes dos dinossauros, né? São as coisas assim bastante interessantes, mas porque acham, né, resíduos daqueles seres em algumas pesquisas, e dali eles tiram a célula fonte, né, e criam outros seres daquele, parecidos com aqueles antigos. Isso com relação aos animais, acho que o homem não dá. A nossa formação, ela era bem primitiva quando surgimos. Muitos de nós têm uma visão assim como se fosse, né, originário dos macacos, na realidade não é. Nós fizemos a divisão, o animal foi para seguir um caminho, e o ser humano seguiu outro, né, mas éramos parecidos, como se fosse, né, daquele jeito que os nossos símios, né, até hoje se comportam. Mas ter essa formação desses seres primitivos não é possível mais. Né? Então,
é uma matéria complexa, é uma matéria bastante assim, controvérsia, né? Porque tudo que nós falamos aqui, se a gente perguntar um irmão nosso, igual meu filho, né? Que meus filhos foram criados na doutrina espírita e hoje são evangélicos, eles não vão acreditar dessa forma que a gente estuda, da forma que a gente tem como base, né, dessa formação do mundo e formação dos seres. E, então, por isso que ela é muito complexa. E a gente ainda tem que avançar muito para entender essa formação. O que a gente tem de base no caso nosso do Espiritismo, é esse livro dos Espíritos, e um pouco mais aprofundado, né, a Gênesis. A Gênesis tem um pouco mais de detalhes com relação a essa formação. Mas devemos respeitar aqueles que pensam diferente, para que a gente sempre tenha, que todos tenham uma condição de entender de uma forma ou de outra. Né? Então, agradeço a oportunidade novamente, né, da gente estar juntos. Então, a conversa presencial é bem melhor, eu gosto muito mais. Né? Aqui eu estou fazendo um esforço para ficar paradinho, né, que eu não gosto de ficar paradinho. Eu gosto de estar sempre andando, olhando, fixando os olhos das pessoas. E aqui a gente tem que olhar para o celular ou para o computador para poder fazer esse estudo, mas é uma experiência interessante. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção de vocês. Espero em breve a gente estar novamente juntos, aí presencialmente, na casa, né, da Amadeu Ferretti. Que Jesus nos permita, Jesus, que nós possamos ter um ótimo dia, uma ótima semana, que nossos trabalhos pela comunidade e os trabalhos na nossa família sejam de sucesso, que Ele nos dá bastante coragem para enfrentar as dificuldades que se encontram na vida. O mundo está complicado, todos nós pedimos, né, esse apoio da espiritualidade amiga que nos cerca. Que Jesus os acompanhe. Até a próxima vez, que assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!